Bom dia, tudo bem? Vamos começar? Bora começar falando do tema hoje, do tipo textual reportagem. Vocês lembram que eu já falei sobre isso com vocês na escola, né? Eu falei com vocês sobre reportagem. Mas vamos lá, vamos ver. O que é reportagem? Reportagem é um conteúdo jornalístico, escrito ou falado, baseado no testemunho direto ou direto dos fatos e situações explicadas em palavras e, numa perspectiva atual, em histórias vindas por pessoas relacionadas ao seu contexto. O objetivo de uma reportagem é apresentar ao leitor várias versões para o mesmo fato, informando-o, orientando-o e contribuindo para formar sua opinião. Vocês lembram que eu falei para vocês que existia uma diferença entre reportagem e notícia? Que a reportagem ela era para a vida inteira e a notícia é para o aqui e agora. A reportagem é rica em detalhes, ela mostra opiniões, ela mostra pessoas, testemunhas falando para dar veracidade. Ela investiga, ela escava, ela faz um trabalho de investigação, tá? E a notícia não, a notícia fala, ó, aconteceu isso, aconteceu um acidente na BR-060, vários carros colidiram, mas ninguém ficou ferido. Pronto, acabou. A reportagem fala quantos carros, quais foram os envolvidos, o que motivou essa batida, o que testemunhas disseram a respeito do acidente. Tudo isso na reportagem vai constar e na notícia não. Beleza. Vamos lá para a estrutura da reportagem, gente? A reportagem ela tem um título principal e secundário, um lead e o corpo do texto. Vamos ver o que é isso. Bom, vamos lá para um exemplo para vocês. Mãe abandona duas crianças pequenas e vizinhos chamam polícia. Esse é o título, né? Essa é a manchete. Lembra que eu falei para vocês também que manchete, que título é isca, ela pesca o leitor? Quando você lê uma coisa dessa, nós nos sensibilizamos, a gente quer sempre saber o que foi que aconteceu, o que rolou ali, né? A gente quer saber. Então, o título chama. O título aqui, nessa reportagem, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a gente não tem um subtítulo, tá? A gente vai partir para o lead. O que é o lead, gente? O lead é um resumo da reportagem. É um resumo para que você tenha mais ainda vontade de ler, tá? Vamos lá. Profissionais constataram situação de abandono e abrigaram as crianças. Essa não seria a primeira vez que mãe abandona as filhas enquanto saía. Esse é o lead. Não é um resumo da história? As meninas foram abandonadas, agora a gente sabe qual a idade das meninas, por que a mãe abandonava, em qual horário, a gente sabe se a mãe já conseguiu resgatar, a gente sabe o que aconteceu? Não, vamos ver agora. Duas meninas, uma com menos de 1 ano de idade e a outra com 2 anos, foram resgatadas pelo Conselho Tutelar de Santos, no litoral de São Paulo, após vizinhos denunciarem a mãe das crianças. Ao chegar à residência, na manhã desta terça-feira 18, os profissionais contaram a situação de abandono e levaram as duas crianças para um abrigo. De acordo com informações da Delegacia da Mulher de Santos, onde o caso foi inicialmente tratado, essa não seria a primeira vez que a mãe abandona as filhas sozinha em casa, no bairro Chico de Paula, enquanto sai durante a noite. As crianças foram encaminhadas até a delegacia e, posteriormente, foram levadas a um abrigo. Até o momento, a mãe das crianças não foi localizada. Esse é o corpo do texto, né? Ele diz onde, quando, como, porquê, quem. Todas essas respostas, perguntas estão respondidas aqui, né? E quando que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, quais são os envolvidos. Aqui tem todas essas respostas, né? Bom, é muito importante vocês saberem também que toda reportagem ela precisa ser assinada. Quem fez a reportagem, e aqui no caso a gente tem o link. Se você clicar lá, você vai ter o nome do repórter. Toda reportagem tem que ser assinada, tá? Beleza? Vamos lá agora, só pra gente ver. Gente, as principais, tá escrito errado aí, né? Tá digitado errado.
Principais características da reportagem. Os textos são em primeira ou em terceira pessoa. O repórter vai narrar o que aconteceu. Ele vai narrar normalmente em terceira pessoa, né, gente? A não ser que ele tenha participado da história. Mas normalmente é em terceira pessoa. Pode ser em primeira pessoa? Pode, claro. Claro que pode. Mas a gente vê muito em terceira pessoa. Tem que ter a presença de títulos, que é a manchete, o subtítulo, temas sociais, políticos e econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica. Gente, a reportagem ela não pode ter uma linguagem muito difícil de entender. As pessoas precisam ter uma linguagem acessível, mas também não pode ser uma linguagem coloquial, tá? A gente tem um meio termo aí. O discurso direto e indireto, por exemplo, o repórter assume em alguns momentos o papel do narrador. Ele vai falar o que uma testemunha falou sobre determinada coisa, tá bom? No caso da reportagem ali das menininhas que são abandonadas pela mãe, o repórter provavelmente, porque a gente tem um trecho, né? O repórter provavelmente perguntou para a vizinha como que isso acontece com frequência. Segundo a vizinha fulana de tal, a mãe sempre deixa as filhas e sai à noite, então assume o papel de discurso direto ou discurso indireto, tá bom? Objetividade e subjetividade. O que é isso, gente? Ser objetivo é você narrar o que aconteceu, tá? Você não vai dar suas impressões, você não vai dar sua opinião. Vocês lembram do Jornal Nacional que eles falam assim, isenção nos fatos, isenção nas notícias, né? O que é isso, gente? É você não dar opinião, você vai narrar o que aconteceu. Se é certo, se é errado, o leitor ou o telespectador é que vai tomar um juízo de valor aí, tá certo? Não o meio de comunicação. Esse é o papel da reportagem. Isso acontece? Não. Normalmente isso não acontece. Até quando você seleciona o que você vai fazer de reportagem, a sua isenção já acaba aí. Muitas vezes o repórter acaba dando a opinião dele. Por exemplo, hoje eu estava assistindo o Jornal do Meio-Dia e eu vi uma repórter, uma âncora de um jornal, e ela falava assim, do absurdo que foi esse final de semana nas cidades turísticas goianas, lotadas, muita gente sem máscara, mas que o presidente também andava sem máscara. Então, isso era um mau exemplo. Ela deu a opinião dela, entendeu? Ela marcou ali a opinião dela, porque ela disse para nós o seguinte, se o chefe maior do executivo anda sem máscara, muitas pessoas podem pensar que vão fazer a mesma coisa, né? Então, ela acaba dando opinião. A linguagem é formal, sem ser empolada, sem ser difícil, sem ser de difícil acesso, e os textos são assinados pelo autor. Eu mandei o texto para vocês, mandei o link do Google Forms, vocês vão responder tudo no Google Forms e vão mandar para mim. Lembrando, gente, que vocês vão entregar o portfólio essa semana, né? As atividades de agora em diante já vão fazer parte do próximo portfólio de vocês. Eu sei que a gente manda a atividade certinha para vocês entregarem, mas, por exemplo, o professor pode escolher, além daquelas atividades, outras atividades. Eu não escolhi 2 produções de texto para vocês me mandarem? Pois é, todos os formulários de Google Form fazem parte do portfólio de vocês também, com o somatório de nota, tá bom? Então, eu espero que todo mundo me mande, não tá difícil, eu coloquei lá exatamente para que vocês não tenham que copiar texto, para que vocês não tenham que copiar questão, fica lá. Fica tudo registrado, eu tenho tudo e vocês também, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande e até segunda-feira, falou? Aí a gente faz a correção da atividade e eu mando outra para vocês. Beijo, fiquem com Deus.